Vamos então adentrar no estudo de número 12, que tem como tema o segredo da vida. Interessante, né, o tema. Se nós pararmos então já para refletir, né, e também parar aí para analisar o tema, acredito que muitas pessoas, né, querem saber aí qual que é esse segredo, né? Muitas pessoas querem saber qual é esse sentido e quais o segredo, né, da vida. E para isso nós vamos recorrer ao livro de Eclesiastes, né? Nós vamos praticamente apoiar-se nos capítulos de número 12, né, de Eclesiastes, para nós realizarmos esse estudo. E já o texto base vem de encontro aí com as respostas, né, sobre o segredo da vida. Vamos ver o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, o verso de número 13, que é o nosso texto base. De tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Tá aí. Para aqueles que já estavam ansiosos, né, para saber aí o segredo da vida, acredito que com esse texto base nós já conseguimos aí ter já parte da resposta, né? Nós devemos de sempre ter esse temor, um respeito a Deus, né? E ainda guardar os seus mandamentos, porque nós sabemos que isso é o nosso dever, uma vez que Ele nos criou. E o objetivo então da lição é compreender que a vida debaixo do sol, entre aspas, só tem sentido quando é vivida consciente de que há um Deus no céu que deve ser temido e obedecido por nós na terra. Então nós vamos então dar ênfase a tudo aquilo que foi aprendido, né, durante esse estudo do livro de Eclesiastes. E nós sabemos que o livro de Eclesiastes, né, nós vimos que o sábio ele deu aí diversas dicas, diversos conselhos, e ele usou, né, a expressão debaixo do sol diversas vezes no seu livro, né, para estar sempre aí abordando acerca da vida, acerca de tudo que acontece na nossa terra. E nós vimos que muitas das vezes também ele abordou algumas coisas e mostrou que o muito buscar de alguma coisa pode ser vaidade. Às vezes nós queremos ter as coisas aqui da terra, nós estarmos aí empenhados em buscar somente bens materiais, empenhados somente em riquezas e conhecimentos, entre outras coisas. E muitas das vezes ele abordou isso como vaidade. E nós vimos então que muitas das vezes, da forma que ele falava, poderia assim apresentar e parecer até que o sentido da vida parecia que estava meio aí, ainda quando nós estávamos lendo, né, e fazendo a reflexão das outras partes dos livros, parecia assim não ter um sentido assim a partir da fala dele. Parecia até mesmo que nós estávamos indo até num caminho a distanciar-se um pouco, né, não digo de Deus, mas das coisas que se refere a Deus. E depois ele consegue esquadrinhar tudo no versículo no capítulo, né, de número 12. Ele começa então a esquadrinhar aí o livro e dar sentido. O interessante é que ele nos levou aí aos dois extremos, né? Ele nos leva a pensar numa vida secular, né? Aqui, aquela nossa vida do dia a dia, de trabalhar, de querer ganhar, de querer cada vez mais se tornar sábio, inteligente, de querer mais conhecimento. E ele mostra também que algumas coisas, né, para nós acaba sendo muitas das vezes, né, cansaço, e depois ele nos leva a nos entender tudo isso, que mesmo que a gente pode viver, né, nessa terra, e tudo quanto a gente vai fazendo, vai realizando, nós vimos que tudo tem que estar na dependência de Deus, que só há
uma forma, né, de nós compreender e nos satisfazer aqui nessa terra, encontrar um sentido, se nós realmente estivermos juntamente com Deus. Então nós vimos que esse livro ele nos trouxe bastante ensinamento, pelo menos para mim. Eu vi que quando nós analisamos dessa maneira, né, nós começamos a entender melhor a vida, nós começamos a ter um sentido melhor, né, para a vida, porque eu acredito que ele não vem restringir a nada, assim, de imediato, mas ele vem ensinar nós a dosar as coisas boas dessa terra, que você pode trabalhar? Pode, desde que você trabalhe um tanto bom e que sobre tempo para você fazer as outras coisas. Você pode estudar? Pode, desde que sobre tempo para você também realizar as obras de Deus, as outras coisas. Você pode estudar uma matéria em específica? Pode, mas desde que você possa estudar também a palavra do Senhor. Porque tudo isso nós vimos que vai ser passageiro. Nós sabemos que o que está na terra é passageiro. Então eu acredito que fazendo uma análise mesmo do livro, né, de Eclesiastes, eu acredito que é um livro que nos leva a entender um pouco sobre a moderação das coisas sobre a face da terra. Tudo que você for fazer, você ser dosado. Mas tem algumas coisas que nós vimos também que é importante e que não tem limite, que é quando ele fala para nós temer a Deus e guardar os mandamentos. Então nós vamos então entender o seguinte, que o livro de Eclesiastes eles nos leva então tanto a ver aí um pouco, né, do que acontece na nossa vida secular, um mundo às vezes sem Deus, e parecia nos escritos, né, nos inícios dos escritos, que ele estava dando assim bastante dicas, né, sobre isso, e depois ele nos leva, né, a entender que todas essas dicas e toda essa vivência, né, e tudo isso que ocorre debaixo da terra, ele só vai ter sentido se for então com a presença de Deus e se tudo isso for mesmo de encontro com aquilo que Deus ele nos manda. E nos dias de hoje nós podemos também ver, né, essas questões bem afloradas. Por que tratar desse assunto, né, nos dias de hoje? Nos dias de hoje, quando você abre, né, as redes sociais, é notório a quantidade de pessoas falando em ganhar, em crescer, em se superar. E muitas das vezes você vê que aquilo se tornou já uma meta, né, de vida, como costumam dizer. Se tornou, parece que ele só tem olho para aquele objetivo. E muitas das vezes ele se esquece, assim como foi dito, né, no livro, que muitas das vezes essas coisas vão ficar aqui, essas coisas vão se desfalecer, elas vão acabar por estragar. E muitas das vezes a gente está correndo atrás disso, atrás de coisas que não fazem sentido e deixando as coisas que fazem sentido de lado. Que muitas das vezes, a igreja, Deus, a família, as coisas que realmente importam e que têm importância para Deus. Passamos então dessa introdução e nós automaticamente, né, falando dessa introdução, nós já abordamos aí uma questão e espero que tenha ficado claro para vocês, porque nós vamos então agora abordar um outro tema, né, que vem aqui já de encontro, né, a nós, um outro tema interessante que a lição ela vai nos levar, né, a entender, que é acerca da juventude. O segredo da vida, né, é o título, mas nós vamos então já num primeiro momento, né, após a introdução, abordar acerca da juventude. E para falar sobre a juventude, para entender algumas coisas, nós vimos que no livro de Eclesiastes, né, no capítulo 12, no verso de número 1, é apresentado um conselho. E nós vamos então ver qual é
esse primeiro conselho que foi dado em Eclesiastes 12, no verso de número 1, a primeira parte, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aí, o sábio ele vai oferecer pelo menos 2 razões para seguir esse conselho. Primeiro, porque Deus é Criador. Nós sabemos que nós devemos de seguir, né, esse conselho. Nós devemos de lembrar, né, do nosso Criador sempre. Nós devemos ter Ele no nosso coração sempre, mas principalmente, né, na nossa mocidade. Porque nós temos de ter essa gratidão, porque Ele é o Criador. E quem conhece melhor a invenção que o inventor? O Criador sabe melhor do que qualquer um o jeito certo de desfrutar a vida que Ele mesmo criou. E nós sabemos que se nós estivermos com Cristo, nós sabemos que Deus é o nosso Criador, e se nós então obedecermos, né, ao que Ele fala, porque partindo então do princípio que esse livro foi inspirado, né, pelo Espírito Santo de Deus, para que o sábio pudesse colocar, né, todas essas palavras para que nós podemos então cada vez mais ficar entendido. Nós sabemos que foi Deus quem escreveu essas palavras, que é Deus quem o inspirou. Então nós devemos de ter essa gratidão, essa lembrança, né, guardar Deus no nosso coração no dia da nossa mocidade, porque isso agrada ao Senhor. Porque nós sabemos que depois, quando nós ficarmos mais velhos, vai chegar aí aquela parte do qual nós já vamos estar um pouco limitados. Então, acredito que quando ele chama a atenção da mocidade, é porque ele sabe que o momento, né, mais propício a realizar toda a obra do Senhor é quando nós temos força, possibilidades, né, de realizar a obra sem estar cansado ainda. E a segunda razão pela qual devemos considerar Deus na juventude é porque não temos todo o tempo do mundo para fazê-lo. Ou seja, como já disse, né, nós, primeiro de tudo, devemos então lembrar do Senhor, porque é mandamento dele, ele sabe, ele conhece, né, aquilo que ele criou. E nós sabemos também que nós devemos de estar a tempo, né? Porque se nós não tomarmos cuidado, quando nós vamos tentar fazer aí então a obra, ou então nos dedicar a Deus, pode ser que nós não temos mais tempo. Porque na juventude, ou seja, no início, nós já devemos nos dedicar a Deus. E não é lembrar só no significado de, às vezes, lembrar de Deus. Não, é viver com Deus, é estar com Deus a todo instante, com Ele, desde a sua mocidade, desde o princípio. Quando você passa a entender, você já tem de estar engajado juntamente com o Senhor. E nós sabemos que chega mesmo, os dias mal chegam, mas tem gente que às vezes pode partir a qualquer momento. Nós não sabemos qual é a nossa hora, nós não sabemos quando nós vamos partir daqui. Então, por isso, acredito que nos dado essa orientação para que nós já começamos a entender e a ver e cada vez mais tentar o mais rápido possível se engajar na obra, se engajar juntamente com Deus, lembrar sempre dele e estar juntamente com Ele. Nós vamos também ver o seguinte, que muitas das vezes as pessoas, quando a gente conversa, né, com pessoas que são mais velhas, e elas sempre nos falam: nossa, mas passou tão rápido, menino. Quando eu pisquei o olho, eu já estava me aposentando, eu já estava parando de trabalhar, parece que passou tão rápido. E essa sensação, muitas das vezes, ela mesmo, acontece com todos nós, até nós mesmos, se nós olharmos para trás.
Por mais que a gente não tenha ainda tantos anos de idade, mas nós vimos, se nós pegarmos da adolescência até os dias de hoje, mas passou tão rápido, ou dos tempos de criança até o dia de hoje, passou tão rápido. Então por isso que na nossa juventude, ou seja, enquanto a gente tiver força e enquanto a gente tiver com disposição, nós devemos fazer. Nós devemos de estar forte. E esse é então aí o primeiro conselho. E nós vamos ver que em Eclesiastes 12:3 vai falar um pouco aí dos sintomas da velhice. E um dos sintomas quando nós vamos ficando velho, né, nós vamos perceber que os braços, né, vai ficando mais forte ou vai ficando mais fraco e as pernas vai perdendo aquela força, né, da juventude. Quando a gente é novo, a gente sai de um lugar, caminha, vai para o outro, volta. Quando a gente é criança, vai brincar, volta, depois ainda caminha um bom tanto para voltar para casa. A gente sente aquela força, né? Nós vamos percebendo que os dentes, né, vão também perdendo aquela força que tinha, né, antigamente. Às vezes a gente, com o passar do tempo, né, alguns dentinhos vão até se perdendo. Alguns vozinhos nós vamos vendo que vai se perdendo aí os dentes, né? E também os probleminhas, né, tanto na visão, na fala, no escutar. E todas essas coisas é abordado em Eclesiastes 12:3. E se nós pararmos para analisar, todas essas coisas são verdade, né? Então que nós possamos então aproveitar a juventude. Por quê? A juventude a gente trabalha, chega, tem aquele sono gostoso, deita para dormir, descansa, caminha. Nós sabemos que o corpo ele tem aquele vigor, aquela força. Todas essas coisas faz bem e o Senhor se agrada quando nós estamos nessa fase, quando nós fazemos a obra dele nesse momento que nós temos força. E juventude, irmão, muitas das vezes não está ligado somente também à idade, não. Mas nós estamos falando daquelas pessoas que enquanto tem força, enquanto tiver vida, tiver essa juventude, né, dentro dele, tem que se dedicar a Deus, tem que lembrar, tem que estar. E é isso que a palavra vem falar para nós. E nós sabemos que nós devemos estar, então, sempre aí disposto, firme. Por quê? Todas essas coisas, tudo isso que nós vivemos nesse período provém de Deus e vem aí, de certa forma, de Deus. Então nós devemos nos satisfazer. Se nós temos, então, essa força, nós devemos, então, agradecer a Deus. Nós devemos saber que é Ele quem realmente nos dá essa força. E nós devemos de entender uma coisa também, que mesmo quando nós estivermos assim, com bastante vida, bem disposto, nós não sabemos o dia de amanhã. Então nós não podemos ficar negligenciando algumas coisas. Eu acredito que vem essa abordagem, né, sobre a juventude, ela vem nos tocar dessa forma. Porque mesmo que eu esteja cheio de vigor, eu não sei o que está reservado para mim amanhã ou depois, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. E eu acredito que ninguém sabe. E para que nós não mais para frente, olhamos para trás e falamos, olha, não deu tempo de eu fazer nada, ou então a vida passou e eu não vi, por isso que ele já nos orienta. Vamos então lembrar, né, do nosso Criador hoje, fazer as coisas hoje, no dia da nossa mocidade, enquanto nós estamos com vigor físico, enquanto nós estamos fortes, né, para fazer toda essa obra. Irmãos, nós vamos então também abordar nessa lição acerca da sabedoria, que é um outro conselho que ele dá. O primeiro conselho foi para a juventude, né, sobre a juventude, que nós devemos aproveitar
bastante, né, essa fase. E agora ele vai dar um conselho sobre a sabedoria. Esse conselho, irmãos, eu acredito que talvez seja aí um ponto-chave, né? Porque nós sabemos que muitas das vezes nós sofremos às vezes por não conhecer algo, assim como também não conhecendo as Escrituras, às vezes nós podemos sofrer e pecar. Mas nós sabemos que em outras fases, né, da nossa vida também, quando você vai para o seu primeiro emprego, quando você entra na escola, quando você inicia, que você ainda você não tem conhecimento de tudo aquilo que vai acontecer ali naquele lugar. E em tudo isso também nós trazemos não só para os nossos empregos, escola, mas trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida em família, quando você casa, até mesmo quando você começa a crescer juntamente com os seus irmãos, quando você não tem muito ainda essa sabedoria, nós acabamos então por errar, por pecar, por ainda causar aí algumas coisas que, se nós fôssemos um pouquinho mais entendido, talvez nós não cometeríamos. Então, por isso que ele dá essa dica. Por quê? Ele fala assim que nós devemos saber, então, desfrutar essa vida debaixo do sol, dedicando-se à sabedoria. Isso ele fez, né, de maneira bem clara, né? Ele examinou, esquadrinhou aí todas essas coisas quando nós lemos aí em Eclesiastes 12:9. Mas nós sabemos que dedicar-se à sabedoria implica tanto aprendê-la quanto ensiná-la. E nós sabemos que quando nós entendemos, né, de um assunto, quando nós passamos então a pesquisar, a dedicar-se a esse assunto, nós sabemos que é mais fácil de compreender as coisas. Ora, nós queremos entender o sentido da vida. E nós então devemos de estudar e também aprender, né, sobre o livro que fala da vida. E qual que é o livro, qual que é os ensinamentos, onde que tem os ensinamentos, né, sobre a vida. Nós estamos então hoje fazendo essa abordagem, que é sobre esse livro que tem todas essas respostas, sobre o livro que revela o segredo da vida, sobre o livro que fala aí um pouco de qual esse sentido. E eu vou fazer uma breve leitura que está em Eclesiastes 12, que está no verso 9, a princípio, que diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento. Eu vou pedir para que vocês abram, né, as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Também vou abrir a minha aqui. A palavra do Senhor diz assim também. Eu vou, além do 9, eu vou ler o verso de número 10, para que nós possamos então compreender um pouco. Vou ler o 9 novamente. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. O verso de número 10 diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Então, nós sabemos que nunca é demais nós analisarmos então esse livro, e nunca é demais nós buscarmos sabedoria. Porque pode acontecer? Muitas das vezes, como nos dias de hoje, né, pode acontecer do seguinte: de o pregador ele ser aí bastante expressivo, porém ele não ter o conhecimento, todo aquele conhecimento que ele tem da palavra do Senhor.
Às vezes ele pode aí chamar atenção, ele é agradável no falar, ele tem aí bons modos de se apresentar, e muitas das vezes ele, na hora, ele não está passando aí a verdade, muitas das vezes ele não está passando de maneira correta aquele conhecimento. E às vezes a pessoa também, tanto nos dias de hoje como no passado, pode estar então repleto de conhecimento. Porém, ela não sabe, né, esquadrinhar e passar esse conhecimento às outras pessoas. E nós vimos que, através da palavra de Deus, quando Ele nos dá o conselho de nós buscarmos, né, essa sabedoria, eu acho que muitas das vezes nós devemos, então, ir buscando cada vez mais dosar essas duas coisas. Tanto ser cheio, né, de conhecimento, mas também ser cheio de conhecimento de transmissão. Ou seja, nós temos habilidade também no transmitir o conhecimento, para que esse conhecimento não fique somente para nós. Mas assim como o escritor nos fala, para nós também compartilharmos esse conhecimento. A sabedoria, então, não é feita para ficar guardado somente, né, dentro de nós. Eu vou ler um pequeno trecho do que daqui da lição, e nós vamos então ver que tudo que o pregador escreveu provém tanto de seu conhecimento pessoal quanto do pastor de Israel. Por trás das palavras humanas há o autor divino que as inspirou, assim como está em 2 Timóteo 3,16. Pois tais homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo, segundo a Pedro 1:21. Ou seja, como foi dito, nós sabemos que tudo isso quanto está escrito não saiu somente do coração do homem. Já tinha feito esse comentário, que toda a palavra, assim como foi lida e como foi apresentado aqui, é inspirada por Deus. Quando você realmente, né, é inspirado por Deus, você tem então essa certeza de que a plena sabedoria, o pleno conhecimento é esse. E por que ele fala sobre a sabedoria, sobre o conhecimento? Porque nós sabemos que em todo tempo surgem teorias de vida, surgem uma diversidade de perguntas, indagações, do qual vão contra, né, e de encontro com aquilo que Deus ele muitas das vezes instituiu. E isso acaba, de certa forma, afetando uma grande parte da população ou um grupo de pessoas. E por isso que nós devemos estar atentos, né, e também seguir aí o conselho, que nós possamos buscar sabedoria, inteligência, na onde há sabedoria, que é no livro da Bíblia, que é onde realmente nós conseguimos entender e também conseguimos aí compreender que há então sabedoria e também inteligência. Porque o que adiantaria nós? Eu pergunto aí para vocês, sabermos de tudo que está escrito nesse livro, sabermos do começo ao fim, ponto a ponto, a abordagem, e se nós guardássemos só para nós? Nós sabemos que todas essas coisas nós devemos de compartilhar, e é nesse sentido que nós vem aqui a público, coloca aí a palavra do Senhor à disposição, fala, claro, também sendo sempre humilde, né, e aberto a aprender, a ser corrigido, porque nós sabemos que Deus ele é perfeito, ele realmente fala, faz, e as coisas é tudo perfeito, mas nós somos seres humanos. Às vezes um ponto de análise do qual não estou conseguindo fazer uma abordagem, mas nós sabemos que Deus ele é perfeito. Na palavra dele nós vemos então a perfeição. Então, como que nós atingimos, como que nós adquirimos essa sabedoria, essa perfeição? É só nós estudarmos, pedir a Ele e colocar em prática cada vez mais modo de se aprender e também modo de ensinar essa palavra. Eu acredito que dessa forma que o livro vem, então,
nos mostrar e nos falar aí um pouco sobre essa sabedoria. E nós devemos de lembrar que se nós queremos ter então aí uma vida tranquila, quieta, sossegada e também uma vida juntamente com Deus, não tem jeito de nós lermos aí ensinamentos de pessoas que ensinam somente a trabalhar, ou então somente a estudar, pesquisar outras coisas que não vêm de encontro com a vida, e queremos então ter resultado aí na presença de Deus. Nós devemos de saber que se nós queremos então ter aí sabedoria, se nós queremos então ter as coisas sobre a face da terra, nós devemos de ler o livro que instrui. Nós devemos partir, ter as nossas metas, né, igualadas, ter as nossas metas, na verdade, focadas de acordo com o que o livro nos instrui. E como foi dito, agora para abordar, né, um outro tema, nós vamos então abordar sobre o segredo. Esse daqui, acredito que todos querem ouvir, né? Qual é, então, o segredo da vida. Mas como, se vocês estão acompanhando desde o princípio, foi apresentado, e eu vou ler novamente o que está falando nesse versículo, que está escrito assim, que foi o versículo de texto base. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro. Na verdade, irmãos, deixa eu só corrigir. Na verdade, o versículo do qual estava falando sobre o segredo, né? É o que está em Eclesiastes 12:13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E nós sabemos que todas essas coisas, irmãos, é de extrema importância para nós. Nós sabemos que há esse segredo, nós queremos entender aí qual o segredo de uma vida digna, de uma vida plena na presença de Deus, uma vida assim de satisfação. Nós vimos que através do livro de Eclesiastes não há uma outra forma. Não há uma outra forma. Quando nós olhamos ele do princípio ao fim, nós vimos que nós só encontramos então um sentido, né, para a vida. Nós só conseguimos desvendar, né, qual o segredo quando nós estamos juntamente com Deus. Nós sabemos que Deus é quem nos faz sentir satisfação de estarmos aqui. Nós sabemos que nada mais é viver com Deus em todos os momentos. Nós sabemos que nós devemos temer a Ele. Por que temer a Deus? Porque Ele foi quem criou. Se nós temos sabedoria, se nós somos obedientes, se nós temos então também atenção àquilo que a palavra de Deus diz, nós sabemos que se nós não ouvirmos a voz do Senhor, se nós não conseguirmos compreender o que Ele nos diz, nós vamos sempre ficar, então, levando uma vida talvez de tristeza, levando uma vida aí cabisbaixa, talvez a vida, né, debaixo do sol, talvez não vai fazer sentido para você. Por quê? Nós sabemos que a vida ela só tem sentido quando nós analisamos, né, o livro da Bíblia, de Eclesiastes, quando realmente nós nos encontramos então com o Criador, com aquele que pode dar instrução, porque ele conhece a criação, ele conhece o que está dentro do coração, ele conhece o modo de pensar, o modo de agir, o modo de andar, ele conhece tudo, porque ele foi quem criou. E automaticamente, quando nós reconhecemos que Ele é o Criador,
começa a fazer sentido, começa a ser desvendado o segredo da vida. Nós sabemos que se nós começamos, para nós, né, nos sentir plenos aqui, com plena satisfação, nós devemos de ler, como foi colocado na lição, o manual, e nós precisamos de consultar aquele que conhece, né, o manual. Nós precisamos consultar a Deus, nós precisamos consultar realmente aquele que entende do produto, do ser que ele criou. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso sempre. Nós podemos estar juntamente com Deus, ler a palavra dele. Quando nós falamos de estar juntamente de Deus, é porque se você convida o Espírito Santo para fazer morada no seu coração, ele vai estar constante com você. Se você o aceita também como o único suficiente Salvador, ele vai estar juntamente com você. Se você realmente se entregar para ele, ele realmente vai estar juntamente com você. E se você guardar os mandamentos, guardar aquilo que ele realmente fala, ele vai estar juntamente com você. E se você o temer, mais ainda, ele estará juntamente com você. Então nós vimos aqui que há duas atitudes, né, que nós devemos fazer com base, né, naquele versículo. Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, porque foi isso que ele nos ordenou. Então nós devemos de ter essa sabedoria, né? Nós devemos de ter aí, reconhecer que nós ainda estamos jovens, porque se nós, como eu falei, a juventude muitas das vezes, né, não tem tanto a ver com a idade, mas se você está conseguindo ver, ouvir, andar, caminhar, você com certeza também está aí inserido, né, nesse contexto de juventude. E quanto à sabedoria, nós todos, né, devemos buscar cada vez mais, por mais que muitas das vezes ele fala que muita sabedoria pode ser aí um cansaço ou um enfado, mas nós sabemos que dosada ela é perfeita e agradável. E o segredo da vida, nós vimos então aí que ele deu duas dicas importantíssimas que nós devemos guardar em nosso, né, coração. E nós sabemos o seguinte, para que nós para nós abordarmos ainda, né, sobre esse segredo, eu vou fazer uma leitura em 1 Coríntios 4, verso de número 5, que diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Nós sabemos também que nós devemos de estar atento, né, e obedecê-lo e fazer aquilo que é bom no tempo correto, porque ele vai trazer a juízo todas as nossas obras, quer sejam más, quer sejam boas, mas nós sabemos que todas essas coisas, nenhuma dessas coisas vão ficar encoberta. E por isso que nós devemos cada vez mais nos dedicar a receber a verdadeira recompensa, que é a vida eterna. E como nós vamos fazer isso? Quando nós nos dedicarmos de coração, de corpo e alma, deixando dia após dia as coisas desse mundo e nos tentando, né, nos desapegar, nos desfazer de tudo que está aqui. É claro que com sabedoria, é claro que lembrando que em todas as áreas da nossa vida, nós devemos de ter aquela sabedoria que foi abordada no item anterior, mas que nós devemos também ter esse temperamento, né? Nós termos aí temperados a ponto de nós nem buscar muito as coisas da terra e se esquecer das coisas de Deus, e também nós não esquecermos da nossa família. É claro que se nós formos aprofundar
nas coisas de Deus, eu tenho a certeza de que isso daí, Deus ele vai se agradar. E nós sabemos que todas essas coisas também vêm de encontro, porque o nosso Senhor ele nos apresenta todas essas coisas, que ele vai trazer a juízo, e que ele também ele sabe de tudo que acontece, que depois todas essas coisas vão ser julgadas. Para que nós pudéssemos então temer e obedecê-lo. Acredito que é por isso que nós devemos temer e obedecer a Cristo. Porque todas as coisas que a gente faz vai ser julgado. Para nós podermos, então, adentrar os céus, se nós abordarmos, se nós darmos continuidade aos livros da Bíblia, nós sabemos que a finalidade, né, é nós conseguirmos, então, uma vida eterna juntamente com Ele. E para nós termos essa vida eterna juntamente com Ele, nós precisamos de sentir prazer em estar com Ele. Encontrar esse sentido da vida juntamente com Ele. Porque para que a gente quer viver eternamente se o único que pode dar essa vida é Ele? Então nós devemos de estar aí juntamente com Ele, tentando sempre, cada vez mais, né, desfazer-se desse mundo, né, para viver com Ele. Então eu espero que todas essas abordagens, né, que foi feito no livro de Eclesiastes, como eu disse, todas essas abordagens ela tinha como como capítulo base, né, o capítulo de número 12 de Eclesiastes. É claro que algumas coisas nós vamos buscar em outros pontos da Bíblia para também dar ênfase, né, àquilo que está sendo apresentado, uma vez que nós analisamos a Bíblia como um todo e não como livro separado e específico somente, mas nós sabemos que é importante fazer essa análise, né, livro a livro, porque através dessas análises nós começamos a compreender determinados pontos. E eu acredito que hoje, mais do que nunca, foi abordado aí uma estratégia, um tema-chave, né, que é o segredo da vida. E eu espero que vocês possam ter entendido, né? Claro que tudo isso com base no livro de Eclesiastes, né? O capítulo de número 12. Então nós entendemos que, num resumo geral, nós vimos um pouco sobre a juventude, como viver, né, nessa terra, como aproveitar, né, os nossos dias, né, que nós devemos então aproveitar e lembrar de Deus enquanto nós temos força, porque nós sabemos que depois vem os dias maus, e aí esses dias, muitas das vezes nós podemos não ter então aí um contentamento, e depois nós estarmos fracos, nós não vamos conseguir realizar a verdadeira obra, viver juntamente com Cristo, porque já vai nos faltar força. Em segundo lugar, também nós vimos sobre a sabedoria, né? O conselho que ele nos dá é que nós temos que estar sempre, nós podemos nos dedicar, né, à sabedoria, mas qual a sabedoria? A verdadeira sabedoria, que é a palavra do Senhor, e que nós devemos estar sempre procurando, assim como nós conseguimos adquirir conhecimento, também transmitir, e para nós não cairmos então no risco de, muitas das vezes, ter muito conhecimento e não saber passar, ou às vezes falar bem e não ter o conhecimento, para que essas coisas não possam aí causar uma distorção da palavra de Deus. E também abordamos o tópico denominado de segredo, no qual nós vimos então que o segredo, né, de tudo, o segredo é viver uma vida juntamente com Deus, em obediência, uma vida com satisfação, gozo pleno e de grande paz. E para isso, irmãos, nós sabemos que muitas das vezes, né, para nós encontrarmos então esse segredo na vida, nós devemos de considerar Deus com o tempo que temos, ou seja, em todo o tempo, os conselhos, né, que nós recebem, né, da palavra do Senhor hoje, do grande sábio, para nós estarmos atentos, para nós realmente entender que
Esse é o tempo. Às vezes você está aí na sua casa, está até assim preguiçoso, cabisbaixo, e fala, não, mais para frente eu vou começar a fazer, a realizar alguma coisa para Deus. E muitas das vezes você já foi tocado, às vezes com louvor, você já foi tocado muitas das vezes com a palavra, você está sendo tocado hoje com o estudo da palavra do Senhor, e muitas das vezes você fica, não, mais para frente eu faço. Nós não sabemos do dia de amanhã, e é por isso que ele cobra essa urgência, é por isso que ele chama, né, a juventude também, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos que, enquanto nós estivermos com vida, né, sobre a face da terra, como eu disse, eu acredito que juventude tem mais a ver com as questões daquilo que você pode realizar, não tem muito a ver com a idade. Então, quando fala de juventude, às vezes pode ser, e você pode ter 80 anos de idade, 90 anos, 100 anos de idade, mas se você estiver disposta, firme, está aí em boa saúde física, você consegue enxergar, ouvir, falar, andar, eu acredito que você é juventude nessa geração, você é pessoa jovem no meio do povo do Senhor. Você pode abrir a boca, você pode pregar, você pode ensinar mais do que ninguém, porque esses jovens do qual eu falei que já têm uma quantidade alta de idade, eles têm a sabedoria de vida, a sabedoria vivida mesmo, que muitas das vezes nós jovens não tem, e que muitas das vezes, se for compartilhado, é uma bênção para nós todos, porque isso vai nos levar, muitas das vezes, a não cair, a não pecar. Por quê? Vocês vão dar aí muitas dicas. Que a gente fala, mas muitas das coisas dessa vida não vem com manual, né? Quando você vai casar, ninguém vai te, de certa forma, conseguir fazer aí um estudo e falar tudo o que você vai precisar. Quando você vai entrar na faculdade, mesmo que você passa um bom tempo estudando, né, no ensino fundamental, depois no ensino médio, você ainda não está totalmente preparado, é só vivendo. Mas quando você já tem alguém que vai te orientando, essa vivência ela se torna um pouquinho melhor. E é por isso que, enquanto nós estivermos jovens, nós devemos de ajudar os outros jovens nesse sentido, a encontrar o segredo da vida, a encontrar sabedoria e a se dedicar a Deus no tempo certo, enquanto nós temos essa força. E nós vamos ver também que o segredo da vida envolve considerar Deus em tudo o que fazemos. Ou seja, tudo que nós vamos fazer, nós colocamos então Deus em primeiro lugar. Quando nós vamos realizar qualquer obra, nós devemos de colocar Deus em primeiro plano. Olha, será que Deus vai se agradar de eu fazer isso? Será que Deus vai me acompanhar até esse lugar? Deus é tudo para mim, eu tenho que colocar. E depois eu coloco as outras coisas, porque nós sabemos que esse é o pensamento do qual Deus ele quer para nós. E depois, com certeza, ele vai ir abençoando você, ele vai te dar sabedoria, ele vai te ajudar a entender o segredo da vida, e ele também vai aí instruir você em todo o tempo. Então, tudo que nós fazermos, tudo que nós fizermos, seja na nossa profissão, seja na amizade, seja em qualquer lugar, nós devemos de confiar primeiramente Deus. Nós colocarmos primeiramente Deus em primeiro lugar. E é isso que eu acredito que a palavra do Senhor hoje também vem nos mostrar, nos falar, com base no capítulo 12 de Eclesiastes. Que nós devemos viver essa vida, que nós devemos, para nós encontrar plena satisfação, resposta para tudo isso, nós devemos realmente colocar Deus em primeiro lugar, viver uma vida nas dependências de Deus. O que é viver nas dependências de Deus? É saber que Ele está na frente de todas as suas coisas, seja nos seus negócios, nos seus estudos, na sua família, na sua saúde, tudo. Ele é primeiro, Ele está em primeiro lugar. Por quê? Se você o coloca Ele como em primeiro lugar, aí Ele vai te instruir em tudo que você precisa, em sabedoria, Ele vai te instruir no seu serviço, Ele vai te instruir na escola, Ele vai te instruir no meio familiar, Ele vai te instruir na igreja, nos seus ministérios, em tudo. Porque tudo quanto a gente faz, nós devemos de colocar Ele em primeiro lugar.
porque isso é prazeroso, isso é um dos mandamentos dele, isso é o que ele nos pede para fazer. E por que nós não vamos ouvir aquele que criou, aquele que é o detentor do manual, aquele que é o que conhece o ser humano, e vamos ouvir outras pessoas que nem não tem nem o que se falar dela? Então nós devemos de estar realmente focado naquilo que Deus tem mandado, naquilo que Deus tem instruído. Então, para que nós possamos finalizar aqui esse estudo, nós vamos ver aí que nós temos um compromisso, do qual a lição ela nos propõe. E vamos ver então qual é esse compromisso. O compromisso é: em seu tratado sobre a vida, o sábio Salomão provou que a existência considerada apenas debaixo do sol é vaidade, efêmera, ilusória. Ao permanecer nessa maneira estreita de compreender a vida, qualquer um abraçará o pessimismo, o ceticismo e uma vida sem significado. Mas quando se sabe que há um Criador nos céus, a vida ganha novo sentido. Somos aconselhados a viver a vida levando Deus em consideração em nossa juventude, buscando sempre a sabedoria de sua palavra, além de temê-lo e obedecê-lo diariamente. Você conhece alguém que esteja perdendo tempo longe de Deus, vivendo uma vida sem razão ou significado? Ore por ela, então se aproxime e tenta ajudá-la a encontrar o grande segredo da vida.